Estamos iniciando mais um podcast Agregando Valores, aqui do meu lado, representando o pastor Carlos hoje, que o pastor Carlos está de férias. Não, sem chance. O pastor Diogo. E aí eu vou pedir até para o pastor Diogo fazer uma gentileza de nos apresentar o pastor Júnior, tá? Ok. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Uma honra e um prazer estar aqui participando hoje do Agregando Valores, junto com o pastor Denner, que é o fiel escudeiro do pastor Carlos, né? Sempre eles iniciam dessa forma. O pastor Carlos não está aqui, está num período de férias. Não estou aqui para substituí-lo, não tenho a mínima pretensão e nem a condição disso, né? O pastor Carlos é insubstituível. Verdade. Mas é um prazer estar aqui com você, pastor Denner, e também com uma pessoa que é muito especial para mim, que é o pastor Júnior Martins, diretor lá do Seminário Teológico Batista Mispah. Ele vai falar aqui um pouquinho mais. É a instituição em que eu estou chegando no fim da minha formação aí, esse final de semestre aí, se tudo der certo, ele vai me mandar embora de lá, né? A gente brinca que eu gosto de ver os alunos indo embora. Não porque eu não goste deles, mas porque vê-los formando aí, né? É bom, né? É um prazer estar aqui com os irmãos, pastor Denis, pastor Diogo também. Agradeço aí pelo convite. A gente vai tratar de um assunto aí que tem muito interesse. Quando o convite foi feito, o ambiente mundial estava um pouquinho mais tranquilo. É verdade. Então isso vai fomentar um pouquinho mais da noite pro dia, né? As nossas conversas aqui. E é isso, sou diretor lá do Seminário Teológico Batista Mispah, sou um dos seus professores, né? Isso. Sou também pastor da Igreja Batista em Vila das Belezas e estamos aí para bater um papo aí, para a gente conversar em torno da Bíblia, da história, da teologia e das coisas aí que tem em torno do final dos tempos aí. Estamos à disposição. Pastor, antes da gente começar a entrar já no assunto, que nós vamos falar hoje sobre questão do Apocalipse, né? Sim. Eu queria que o senhor pudesse mostrar para nós, né, um pouco dos seus livros, falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Tá bom. Mostrar para aquela câmera ali, deixa eu ver, qual câmera a gente pode mostrar? Essa daqui? Tá. Eu tenho isso, para essa aqui, né? Isso. Eu tenho desde 2016 escrito aí alguns livros, né? Quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o livro História da Salvação e suas implicações hermenêuticas. Isso aqui, na verdade, é um trabalho meu de doutorado, uma monografia de doutorado que eu transformei num livro. É um livro de teologia, tá? A História da Salvação, na verdade, é uma ferramenta hermenêutica de interpretação da Bíblia. É muito comum você encontrar esse tema abordando o Antigo Testamento e eu acabei ampliando a história, falando também de uma abordagem a respeito da história da salvação no Novo Testamento. Eu costumo dizer que é o mais fininho dos meus livros, mas é o menos amigável, assim. Não é um livro muito fácil de ler, porque é um livro de teologia um pouquinho mais densa. Eu tenho esse outro livro que eu escrevi na sequência, que na verdade foi uma palestra que eu dei para a minha antiga igreja, a igreja onde eu me converti. Eles me convidaram, depois de alguns anos, para falar a respeito do tema pós-modernidade. E, na verdade, até uma pergunta, né? O brasileiro é pós-moderno? Na verdade, eu discuto aqui que, na verdade, quando a gente analisa tudo do ponto de vista da pós-modernidade, a gente dá algumas mancadas, porque a cultura brasileira ela acaba se impondo de uma forma muito mais, digamos assim, forte, né? No jeito de ser do brasileiro. Então, quando a gente pega aquele perfil do que é um ser pós-moderno e tenta aplicar diretamente ao brasileiro, a gente está usando o óculos errado, digamos assim. A gente tem que olhar a cultura, o jeito de ser do brasileiro. Então eu brinco aqui, né, no miolo do livro, com uma série de expressões aqui que caracterizam um pouco o brasileiro para falar do perfil, né? Abrasileirando tudo. Eu brinco até com aquelas coisas assim, pizza de estrogonofe, né? Tudo que vem para cá, a gente modifica, melhora, né? Você comparar um cachorro-quente brasileiro com um americano, um cachorro-quente aqui de Osasco com um americano, não tem nada a ver, né? Desiguais pela própria natureza, né? Uma brincadeira com o nosso hino aí. Se o brasileiro é religioso ou se é supersticioso, amigos de tudo e inimigos da lei, criar dificuldade para vender facilidade, sabe essas expressões que a gente costuma ouvir, né? Amnésia nacional, que foi uma crítica da ex-esposa do Collor, né? Brasileiro esquece tudo, sim. Será que a gente esquece mesmo? Será que isso é verdade? Bandidos não fogem mais e agora vão presos. Será que vão mesmo? Será que permanecem presos ou não permanecem? Carnaval, conservadorismo e outras inconsistências. Quer dizer, você ouve o pessoal, o brasileiro é conservador.
nós somos o país do carnaval. Ora, ou a Conservador gente é o como país do carnaval ou a gente é conservador. Então você vê como é que é interessante. Tem Eu acho aquele que capítulo do Jeitinho Brasileiro também? tem. O jeitinho brasileiro, na verdade, é aquele trabalho do Lourenço Estélio Rega que é, que é bastante interessante, né? Dando um jeito no jeitinho, como ser brasileiro sem deixar de ser criativo, alguma coisa parecida. É lógico que foi um dos livros que eu li. Eu li lá na década de 90, quando ele lançou, e li novamente para escrever. Então é uma brincadeira. E inclusive o termo pós-modernidade ele não é uma unanimidade na academia, né? Você tem pós-modernidade, você tem modernidade líquida, modernidade tardia, você tem outras expressões para isso aí, tá? Depois eu escrevi esse livro aqui que na verdade foi um curso de discipulado lá no MISPA. O pessoal brinca muito que diz que é um livro de introdução com 540 páginas. Mas eu escrevi, eu analisei 200 livros quando eu fui dar aula, e eu percebi assim, a gente tem muito de discipulado nos livros, de como fazer, é bem legal. Tem que ler todos, abordar todos. Só que eu senti falta, pastor, de questões teológicas, de análise bíblica. Então, o que eu fiz? Fui ousado. Eu fiz uma análise de todos os discípulos na Bíblia, né, desde Gênesis até Apocalipse. Dei uma atenção muito especial a todo o tratamento que Jesus deu aos discípulos, e depois tentando trazer numa linha histórica, né, dentro da história da igreja, de como as pessoas eram recebidas na igreja, de como elas eram doutrinadas, de como elas eram integradas na vida da igreja, de como eles chegavam ao ministério diaconal, pastoral, a se tornar um missionário e tal. E escrevi essa obra que realmente é introdutória. Para ler antes de ler os outros livros, eu acho que vai ajudar bastante. Legal. Então tem muita coisa boa aí, tá? Mas é isso. Esse aqui é o meu livro mais amigável. Por que é o mais amigável? Porque ele não é dos mais grossos. E esse daqui foi interessante. Ele de repente eu tinha um livro. Eu sempre gostei de escrever, escrevi para os meus alunos. E de repente eu falei, peraí, eu tenho tantos textos escritos para os alunos do seminário, eu acho que dá um livro. Quando eu juntei, eu tinha um livro. Então, o cara que está estudando teologia, está no seminário, ele lê esse livro aqui, ele se encanta. Esse livro, inclusive, virou o nome do podcast lá do seminário durante a época da pandemia. A gente teve um podcast para manter o seminário vivo, e o nome do podcast era Vamos Falar de Teologia. Ele tem 3 partes, né? Que uma é falando dos desafios da sala de aula, outro pensando teologicamente, e o terceiro capítulo, desafios atuais para mentes teológicas. Aí eu faço uma brincadeira com modernidade líquida do Bauman, eu chamo de cristianismo líquido, o desafio da secularização, que para mim é um problema sério, e também sobre homossexualidade e ideologia de gênero, um assunto que está sempre esbarrando aí nas minhas conversas. Esse aqui foi escrito em conjunto, em 2020, com alunos do doutorado do Servo de Cristo. Eu me formei no ano passado, no mês de outubro. Nós temos aqui 2 ou 3 professores do seminário. Esse livro fez parte de um conjunto com outros 2 livros celebrando os 30 anos do Servo de Cristo, né, que foi em 1990, em 2020. Então, por alunos do doutorado, e todos são professores, diretores de seminário, pastores experientes, a gente escreveu aí o Teologia na Prática, Implicações Contemporâneas para o Ministério Pastoral. Ele também está dividido em 3 partes, né? A vida do pastor, né? Falando, aliás, a teologia do ministério, né? Teologia do Ministério Pastoral, a vida do pastor e ferramentas para o Ministério Pastoral. Aí aqui tem educação missiológica, pediatria espiritual, né? Que é como cuidar do novo convertido, aconselhamento, inclusive o meu texto aqui é sobre aconselhamento, tá? E eu tenho mais 3 livros escritos, um sobre teologia dos livros poéticos sapienciais. Acho que você foi meu aluno nessa matéria, que lá virou um livro. Boa. Material riquíssimo, né? A minha tese de doutorado também, que é sobre suicídio de pastores, ela está numa editora agora, talvez para ser publicada o ano que vem, mas inclusive, não tem nada... acho que nós tivemos um podcast aqui do Podmeta, né? Que falou sobre suicídio. Suicídio, do né? pastor. É mesmo. Assunto importante, vou procurar depois, quero ver lá. Eu analisei 32 casos, eu fui atrás, consultei, falei com família, peguei coisa de internet e tal, levantei muitas informações, mas o meu trabalho também tem uma revisão bibliográfica de todo suicídio, ficou bem volumoso, isso tem dado uma certa dificuldade para publicar também, mas se ele não for publicado por essa editora, que já é a 3ª ou 4ª onde eu estou passando, eu vou publicar de forma independente no final de 2024 ou início de 2025. Mas eu já tenho usado esse trabalho com pastores,
Eu já tenho uma agência missionária que cuida da saúde mental de pastores em Brasília, que tem usado o meu material, e eu quero disponibilizar isso porque eu tenho ali relatos e descobertas que eu acho muito, muito importantes para o dia a dia, que tem muito colega doente aí sofrendo e a gente não pode fechar os olhos para isso. E um outro livro lá que eu escrevi também sobre a espiritualidade dos Salmos, também está pronto, quase pronto, e eu tenho usado muito na igreja lá, né, fazendo uma exposição dos Salmos a partir da vida espiritual. Então são esses. Esse tem um aspecto mais devocional? Ele tem. Esse tem. O Teologia dos Livros Poéticos Sapienciais, ele pega a parte teológica e esse da espiritualidade dos Salmos eu vou na parte devocional. Boa. O pastor Júnior tem uma curiosidade, né? Ele é desafiado a lecionar matérias novas, como foi essa matéria, né? Sim. Foi a primeira turma Foi a primeira turma que você fez, e ele vai construir material para isso, né? E daí vira livro, cara. Ele aparece lá, PDF para uma aula, 60 páginas, 80 páginas, cara. É um isso absurdo. Para uma aula. Para uma aula. Para uma aula. É um absurdo. Chega no final do semestre, tem 1000 páginas lá. Tem bastante. Dá para fazer livro, né? Dá para escrever livro. Aí ele tira algumas coisas para fazer um livro. Sim. No caso, por exemplo, esse aqui, o Introdução ao Discipulado, o pessoal pensa assim, você escreveu mais. Não, eu tirei material. Tem muita coisa para não dar problema com a publicação e tal, né? Porque tem música, tem outros comentários, então eu tirei e deixei só aquilo que foi da minha pesquisa mesmo, para não ter problema. Mas o material original era maior. Desses livros que o senhor escreveu, qual que a gente pode fazer aqui presentear ao pessoal que assiste? Já pode. O que eu tenho disponível é esse aqui, o Teologia na Prática. Tá. Então, vamos fazer o sorteio de 2. E a gente não conversou, eu quero fazer aqui no ar aí para quem ouvir. Nós vamos ter a nossa conferência de 10 anos no MISPA. Boa. Pode sortear também duas inscrições aí para alguém que não seja aluno do MISPA. Boa. Porque Então, tem aluno que vê, fica à vontade, escolha 2 pessoas. Explica como é que funciona, quando é que vai ser. Então, a melhor pessoa para dizer é o pastor Júnior. Eu sei que agora no final de outubro, né, no último final de semana, Sim. Você pode falar, pastor? O seminário ele completa no dia 26 de outubro, que é uma quinta-feira, 10 anos de organização. Tá. Então nós vamos realizar uma conferência na sexta, dia 27, a partir das 19h30, e no sábado, a partir das 9h30 da manhã, na Igreja Batista em Vila das Belezas, que é a sede onde funciona o seminário. Então nós vamos falar sobre igreja. O tema vai ser 10 anos fomentando igrejas saudáveis. Bom. Então os temas lá vão ser eclesiologia, sustento pastoral, discipulado, todos esses temas. Então nós vamos ter um culto de abertura. Na manhã do sábado a gente vai ter temas a respeito de música e também teologia, e vamos ter à tarde, a partir das 14 horas, oficinas. São 6 oficinas. Quem for lá vai poder escolher 2 turmas, que a gente vai ter só 2 horários, né? As 6 funcionando simultaneamente em 2 momentos. Aí o cara pode chegar lá, a pessoa pode chegar lá e escolher, eu quero ver sustento pastoral e quero ver neurociência e música, que vai ser um dos temas lá. Vai entrar na sala, vai poder ter uma aula ali com um professor que é especialista na área e participar das demais atividades. A gente tem parceria com a Rádio Transmundial. Essa a parte da tarde do sábado vai ser transmitida. Legal. Nós vamos ter 2 podcasts, um Entendendo a Bíblia às 14 horas com o pastor Itamir, e um outro que vai ser uma espécie de um podcast com uma entrevista também comigo ali, falando a respeito do futuro, do destino do seminário. Então essa parceria vai rolar ali também. Então vai ser uma experiência bem rica para quem comparecer. Então vai encerrar no sábado à noite com o culto ou não? Vai encerrar à tarde, no início da noite ali às 18 horas, com o podcast. Com esse Exatamente. Que você vai participar. Mas a pessoa que se inscreveu, de repente o que ganhar aqui, ele pode ir só na sexta, ele pode ir só no sábado de manhã, ele pode ir só no sábado à tarde, ele pode chegar ali por volta das 15 horas para participar apenas das oficinas. Não tem restrição, pode ficar bem à vontade, você encaixa o teu horário. Então a gente vai fazer o seguinte, na descrição desse podcast de hoje, a gente vai deixar tanto as 2 inscrições como sorteio, tá? E também para o livro, né? São 2 livros desse, pastor? Pode sortear 2 livros. Então nós vamos fazer o seguinte, o livro você vai dizer o seguinte, eu quero participar, tá? Eu quero ganhar o livro. E deixa o seu nome completo, porque às vezes o cara manda no ID dele lá, o ID, o usuário não sei o que. Com um monte de número, né? Não dá para saber quem é. Então você tem que colocar o seu nome completo para concorrer ao livro e também o seu nome completo para concorrer às 2 inscrições
né, que vai ser um tipo de um seminário, né? Exatamente. Uma conferência. Uma conferência. Aí depois o Diogo me passa os nomes completos, eles vão para uma lista. Boa. E essas pessoas chegando lá vai ter um credenciamento. Legal. Elas vão falar, ó, eu ganhei através do podcast Agregando Valores, Legal. meu nome é tal, e vai entrar e vai Joia. poder aproveitar toda a atividade. E quem estiver procurando uma boa instituição para fazer uma formação teológica, eu vou dar o meu testemunho aqui, né? Eu cheguei lá no início de 2019, assim, muito motivado, né? Motivado, impulsionado pela minha família, pelo pastor aqui da igreja, o pastor Carlos. E a primeira aula foi com o pastor Júnior. Ah, foi comigo? Foi, e eu preciso falar isso aqui. Eu entrei na sala, eu mais alguns alunos ali, Kleber, Jailton, turma boa panorama do Antigo Testamento. Você não sabe o que esse cara fez, meu. Ele jogou, assim, uma pedra de 10 mil toneladas em cima da turma, cara. Ele pegou e falou assim, deu um papel lá, ele falou, vou dar aqui 10 questões para vocês e vou dar uns minutos para vocês responderem. Eu me lembro disso como se fosse hoje, tá? E aí você responde aí o que você conseguir. Se você conseguir responder as 10, responda as 10. Se conseguir 5, responde 5. Se for 2, tal. E deu um tempo. E eu olhei lá e falei, bom, 10 questões, conhecimentos gerais do Antigo Testamento, tranquilo. Então ali, a hora que eu olhei aquilo ali, que é código Hammurabi, cartas de Amarna, eu falei, meu Deus do céu, eu não devia estar aqui. Né? E aí eu me lembro que eu respondi ali no tempo que ele deu uma questão e meia. Sério? E uma estava errada, então só tinha meia, sabe? E aí ele deu aquela palavra, pô, aluno aqui tem que ler 120 livros por ano e não sei o quê. Provocando os meninos. E provocou, e aquilo ali foi assim, naquele momento foi assustador para mim. Uhum. Foi assustador, eu falei, eu não vou conseguir tocar isso aqui, né? E ao mesmo tempo que aquilo foi assustador, a forma como ele foi desenvolvendo as aulas, envolvendo tanto eu quanto os outros alunos, né, fez com que a gente se apaixonasse pela matéria e desenvolvesse um carinho enorme, né? Não é porque eu tô aqui não, mas ele e o Danilo estão no time lá dos nossos alunos. Não, legal. então, assim, o Danilo tá se recuperando aí de uma pequena cirurgia, né? Sim, que acabou sendo grande, inclusive. Né? Era para ser uma coisa mais simples, menos invasiva, e acabou se tornando. Nossa oração aí. Não, mas tá recuperando. Ele tá bem, eu estive lá esses dias, tá bem. Tá indo bem. Mas com aquilo ali a gente tá tateando os alunos e provocando também, porque tem que ter aquele espírito, né? E você sabe, eu cobro isso de vocês, né? De manter essa empolgação e esse sangue nos olhos, né, até o final do curso, né? A gente tem isso agregou muito para mim, né? Tenho muita gratidão. Mas esse negócio aí é mais a questão do karatê, né? Que não é você pensando bem, você motiva a molecada para treinar bastante, né? Sim. Você tira leite da pedra ali, porque você pega uma gurizada. Tá cansado? Você vai muito longe. Né? Cansou? O treino começou agora. Vocês que são das artes marciais. Né? Bora lá. Pastor, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse no final dos tempos. E uma primeira pergunta, assim, para o senhor, que também a gente vai começar a trabalhar outras ideias aqui, é o seguinte. Quão próximo o senhor acha que nós estamos dos finais dos últimos dias? E o que sinais seriam esses para a gente entender que realmente está acabando o tempo? Essa é uma boa pergunta para começar. Porque é mais ou menos em torno dessa questão que você tem aí as diversas visões, né? As diversas visões. Olha que interessante. Recentemente eu preguei uma sequência de sermões na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estão vivendo ali no primeiro século com a expectativa da vinda imediata de Cristo e tudo mais. A segunda carta é escrita porque, depois da primeira, alguém se aproveitou da situação e escreveu uma carta apócrifa dizendo que era o apóstolo Paulo e passando informações distorcidas e criando um desespero e um desentendimento teológico e doutrinário na vida da igreja. Então ele escreve para dizer que não foi ele que escreveu a carta anterior e para acalmar os irmãos. E ali é até engraçado, porque ao contrário do que a gente sempre costuma dizer, o apóstolo Paulo diz ali, né, bem no comecinho da carta, que a vinda, naquele tempo, não aconteceria sem uma certa quantidade de sinais que antecedessem aquilo. Então, os sinais que ele aponta ali seria a manifestação do homem da iniquidade, o falso profeta, ou alguém assim, ali ele chama de homem da iniquidade, ou iníquo, e também uma grande apostasia
na vida da igreja. Tá? Então, há pessoas que, por exemplo, que tem dependendo da interpretação que você tem, por exemplo, os historicistas, falando do ponto de vista de interpretação do Apocalipse, eles sempre conseguem enxergar no seu tempo esses sinais. Quem é que nunca ouviu dizer que o anticristo é o Papa? Sim. Que o anticristo é algum tipo de líder levantado pela ONU, ou mais recentemente um globalista, ou coisas desse tipo. Mas essas pessoas vão passando e essa ideia, de alguma maneira, vai fracassando. Então, a gente não pode viver, não dá para ser cristão de verdade, sem uma expectativa da volta iminente de Cristo. Parece que isso é um sentimento que deve ser universal nos nossos corações. Mas, ao mesmo tempo que parece que vai acontecer, não está tão próximo. Aquele conceito do já e não ainda. Eu não consigo enxergar ainda, já estou dando aqui a minha posição, com muita clareza esses sinais que antecedem a volta de Cristo. Então, parece ambígua um pouco essa situação, mas eu acredito que ainda leva mais um tempo. Algumas coisas precisam ficar um pouco mais claras. Eu acho que o conselho dado por Paulo, por exemplo, aos Tessalonicenses, permanece de pé. Agora, a gente também fala em escatologia pessoal, né? E essa questão é que pega, quer dizer, hoje pode ser o meu último dia. Amanhã pode ser o meu último dia. E existe um mandamento bíblico, né, eu entendo assim, que vão receber uma coroa especial todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia termina, né, dizendo Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Então eu acredito que o nosso coração deve manter uma certa tranquilidade, porque alguns sinais ainda não estão muito evidentes, mas a igreja tem que orar todo dia e trabalhar todo dia como se fosse o seu último dia. Eu acho que esse pensamento, para mim, é o que equilibra bem as coisas, entendeu? Legal. Esse pensamento, então, do fim dos tempos, da vinda de Cristo, é o que mantém viva a esperança da vida do crente. Isso é importante para a gente no contexto da igreja, né? Sim. Porque talvez a gente não dê muita, no geral, assim, dê muita importância para a escatologia, mas ela é uma coisa que impulsiona a nossa vida, o desenvolvimento da nossa vida cristã. Você tocou numa coisa fundamental aí, e eu queria abordar duas coisas. Eu não sei se membros da minha igreja vão assistir o podcast, eu vou mandar o link, vai mandar se inscrever no canal e tudo, fica tranquilo. Eu costumo afirmar constantemente que a igreja é a comunidade escatológica. Bom. Ou seja, a igreja é aquele grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo que tem como tarefa principal anunciar o querigma, portanto somos uma comunidade querigmática de anunciação, de proclamação, de pregação, e somos uma comunidade escatológica, ou seja, nós somos a comunidade que aponta para o fim. Ou seja, é que nós somos os Noés da nossa época. A arca está sendo construída, nós recebemos o recado de Deus de que vai haver um juízo sobre a terra, nós anunciamos que Deus está com o coração aberto, com grande misericórdia, amor derramado por todos os homens em todos os lugares do mundo, e que é bom que os homens se arrependam e pulem na arca. A arca é Jesus, né? O caminho para isso é Jesus. Então, eu costumo dizer, nós somos uma comunidade escatológica. Quando a igreja perde essa perspectiva de que ela é essa ligação entre essa existência e o final dos tempos, ela perde parte considerável, se não todo, o foco da sua tarefa. A gente prega para que o homem se converta, mas também para que ele se livre da ira vindoura. Porque a vinda de Cristo é também chamada de o dia do Senhor. Sim. Isso significa que ele vem, segunda vez, com poder e grande glória, acompanhado dos seus anjos nos céus, para estabelecer o juízo e o reinado pleno dele sobre a terra. Depois a gente fala de milênio ou coisas do tipo. Mas para exercer o pleno domínio dele sobre toda a criação. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia, da benevolência divina, mas um dia Cristo vem para separar bodes de ovelhas, joio do trigo, uns à sua direita, outros à sua esquerda, para exterminar o mal, para acabar com as obras do diabo, para eliminar de vez a morte, o poder do pecado e tudo mais. Então, ele vem com grande juízo. Então, nós somos uma comunidade da festa, da alegria, da proclamação, do amor, das boas obras, entendendo que é grande a misericórdia de Deus sobre o mundo, mas que esse mundo precisa abandonar
abandonar os seus pecados, abandonar os maus caminhos e se entregar a Cristo. Uma outra coisa que eu acho interessante, talvez eu esteja mudando de assunto, mas aí vocês podem... Eu sempre, por exemplo, quando a gente faz concílio, né, para ordenação de pastores, aquela coisa toda, eu sempre me incomodei bastante, né, eu tenho procurado estabelecer uma mentalidade diferente entre nós. Eu entendo que o assunto de escatologia tem que ser o último assunto de um concílio, vocês já vão entender onde eu vou chegar. Mas geralmente a gente trata ali muito rapidamente porque geralmente o candidato já está cansado, é um assunto muito complexo que envolve simbolismos, às vezes achismos, futurismos, né, exercícios de futurismo, tal, aquela coisa toda. Me dá aí a sua posição, me diz aí o que você pensa disso, tal. Eu consigo entender isso, eu consigo entender. Mas eu acho que a gente precisa mudar um pensamento um pouquinho. Eu tenho brincado com alguns pastores que é o seguinte: na hora do concílio a gente tem que começar pela escatologia. Por quê? A escatologia, a compreensão de como vão ser o final dos tempos é tão importante porque ela define, por exemplo, a minha eclesiologia, ela define, e ela define a minha soteriologia, ela define a minha missiologia. A gente nem entrou nesses detalhes, mas, por exemplo... ela vai te guiar no púlpito. Exato, né? No púlpito. Se você é um pós-milenista, você tem uma visão muito, muito otimista do papel da igreja. Se você é um pré-milenista, você tem um papel muito otimista da ação de Deus na vida do homem, mas você não tem uma ação muito otimista no sentido assim, vamos conquistar o mundo, porque o pré-milenista não pensa nisso. O amilenista, ele tem uma certa indiferença em relação se o mundo está melhorando ou se ele está piorando. Isso muda a sua forma, né? Um pós-milenista ele pode ser muito mais impulsionado a pregar o evangelho, porque ele entende que esse evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. A leitura desse texto pode nos induzir a pensar que a parousia, né, a manifestação de Cristo, está diretamente associada ao poder missionário e evangelístico da igreja. Então, gente, para tudo, vamos sair pregando para todos os cantos, vamos... Você entendeu? Então, é um assunto muito importante, né, que determina a nossa pregação, a nossa missiologia, a leitura que você faz. Então, por isso que eu tenho feito essa provocação. Ela é inviável, eu sei, mas é tão importante o assunto que talvez a gente devesse começar por ele e depois pensar nos outros, né? A teologia, quando ela... Eu acho que tem muita discussão, né, quando o camarada vai defender o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo, né? Exato. E na visão do Senhor, o que está mais próximo daquilo em relação ao que a Bíblia diz, principalmente com os sinais dos tempos? Olha, pergunta difícil também. Por quê? Porque eu sou professor e eu exponho, né, os 4 pontos de vista, né, porque o pré-milenismo você tem um histórico clássico e tem o dispensacionalista também. É curioso porque todos eles têm, na minha visão, pontos fortes e pontos fracos. E eles têm também uma motivação para ter esses pontos fortes e pontos fracos. É interessante porque, historicamente, quando você começa a analisar o surgimento desses pontos de vista e também os momentos da história em que esses pontos de vista estiveram assim, mais evidentes, existiam circunstâncias históricas e mundiais que, de alguma maneira, condicionavam a mentalidade das pessoas. Então, eu não estou dizendo que o seu posicionamento escatológico ele tem a ver com a psicologia do momento e nem com o número de fatos que estão te rodeando, mas não é possível você dissociar a sua visão escatológica daquilo que você está vendo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Agostinho era pós-milenista. Eu sei que tem gente que vai dizer, não, mas ele era milenista, sim. Ele era milenista por quê? Ele é um dos primeiros a sugerir a ideia de que o milênio poderia ser simbólico. Então, praticamente, ele é um dos pais do amilenismo, mas ele era milenista. Por quê? Ele tinha visto a destruição do templo, tinha visto não, né? Historicamente, ele sabia da destruição do templo de Jerusalém, ele viu Roma caindo no poder dos bárbaros, mas ele viu também o Império Romano, né? Ele está naquela circunstância que o Império Romano fez do cristianismo a sua religião oficial, então ele está envolto num ambiente de um certo otimismo. Tá? Então é natural ele ser pós-milenista. A igreja primitiva, a primeira igreja, quando você analisa os pensamentos, eles eram de pensamento pré-milenista. Ou seja, o pré-milenismo histórico, o que ele ensina, basicamente, comparando com o dispensacionalismo? Que a igreja vai passar por toda a tribulação e que no meio da tribulação ou no final da tribulação,
a igreja é arrebatada e Cristo volta para instaurar o seu reino. Quando é que você pensa assim? Em momentos em que a igreja está sofrendo muita perseguição, muita pressão, em que você está tendo um esmagamento ali, e o que está sobrando de cristão é o famoso remanescente fiel. Quando Deus dá sabe aquela chacoalhada que ele dá na igreja, que só sobra meia dúzia, e ele começa de novo a construir a história, como ele fez sempre na história com Israel. Você pega o pré-milenismo dispensacionalista, que ganhou força no final do século XIX, início do século XX, principalmente por causa da Bíblia do Scofield, aquela coisa toda mais, que foi quando começou uma preocupação maior com... E aí, Deus retoma ou não retoma as profecias feitas com Israel? Elas são cumpridas na igreja ou não? Como é que vão se cumprir certas profecias que parecem tão específicas para Israel na vida da igreja? Então surge um novo sistema muito mais complexo e que coloca Israel na equação ali, né? Em toda aquela conta. E eles chegam à conclusão, começando lá nas 70 semanas de Daniel, que é uma conta que eu faço com os alunos lá, né? Que quando você faz as contas, desde o retorno do cativeiro, o nascimento do Messias, o sacrifício e a ressurreição, e aí você tem uma semana, né, de 7 anos, que é a da tribulação, que não aconteceu. Aí você olha no mapa assim, e fala, opa, tem um buraco aqui. O que o dispensacionalista encaixa ali? A igreja. E ele vai lá em Paulo para dizer o seguinte: era um mistério oculto lá nos tempos antigos e que Deus revelou agora que judeus e gentios são cordeiros de Cristo, mas eles colocam ali a igreja. Então eles dizem assim, Deus abriu um parênteses histórico, começou a história dele com os gentios, quando terminar a plenitude dos gentios, ele fecha a história, arrebata a igreja, né? Tanto é que o dispensacionalismo geralmente é pré-tribulacionista, quer dizer, a igreja não passa pela tribulação, ela é arrebatada antes da tribulação. E você tem aquele período de 7 anos, que é aquela semaninha que faltava lá nas 70 semanas de Daniel, exatamente para completar o plano dele com Israel. Aí você tem, então, o surgimento, né, do pré-milenismo, dispensacionalismo, pré-tribulacionista, né, se a gente for dar o nome todo, assim, é tudo isso, correspondendo aí a momentos históricos. Só que, assim, Deus assim... O que vai acontecer, isso que é fantástico, tá lá. A gente tá lendo todo dia e tá estudando isso todo dia. Só que a gente não tá conseguindo enxergar esse sistema. Isso é fantástico. Vai chegar uma hora lá na eternidade que nós vamos sentar num podcast, sei lá, agregando valores no céu, né? Ou chamando até de valores já agregados na terra e vividos no céu, não é, pastor? E vão dizer, olha, como é que a gente não enxergou isso, né? Como é que a gente não enxergou? Porque olha que interessante. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho tendência a milenista. Já revelei. A sua tendência? Sim, é de enxergar o milênio como não literal. A milenista. A milenista, não literal. Não a milanesa. Não a milanesa. A milenista. Apesar de eu não me identificar necessariamente como um pastor reformado. Eu tenho valores da reforma, mas eu não sou um pastor calvinista reformado. Eu não me assumo desta maneira. E o amilenismo é muito comum entre os reformados, né? Hoje em dia. Aí Deus dá grandes nós na cabeça da gente. Por exemplo, quando a gente fala dos planos de Deus para Israel, desde meados da década de 90, e isso aí você pode encontrar fácil na internet, o pastor Saião falando disso, a Aline, sabe? Aline Israel com a Aline, essa turma toda. Aquele canal do Instagram, né? Do Instagram e do YouTube também. São canais fantásticos que eu recomendo. Você vendo um grande retorno de judeus sendo repatriados desde dos anos 1990, 95. Voltando para Israel, né? Exatamente, o próprio governo de Israel facilitando, tribos inteiras sendo encontradas em rincões da África e retornando e tendo apoio do governo de Israel. Judeus, cristãos, muçulmanos e todos convivendo ali com uma certa harmonia. Os movimentos para a reconstrução do terceiro templo já começaram. É isso que eu já ouvi também. Já começaram. Da Aline mesmo ela falando. Né? É isso. A Menorá tá lá numa das praças. Exatamente. Acho que 1,5 toneladas, não sei quantos quilos de ouro tem ali revestidos, já prontos para as plantas. O projeto para a construção do terceiro templo já está pronto. Aí você diz assim, e aí? Deus já retomou o plano? Será que os dispensacionalistas estão certos?
Ou será que eles estão certos, mas só erraram na data? Quer dizer, Deus não precisa restaurar isso tudo depois do arrebatamento da igreja? Será que essa história toda ela vai correndo juntos? Será que era necessário que Deus retorne todos os planos com Israel e depois encerre um plano com a igreja? Será que essas coisas não podem andar alinhadas? Então a cabeça da gente né, dá um nozinho. Agora, olha que interessante. Você tem tido muita conversão de judeus no mundo. Isso aí é atestado amplamente. Você tem tido, nos últimos anos, nas últimas décadas, uma aproximação e uma quebra daquele preconceito, daquele distanciamento que existia entre os grupos mais radicais do judaísmo e com o próprio cristianismo, começando a enxergar os cristãos como irmãos. Porque a gente tem uma história brava para trás, né? Lutero, por exemplo, era antissemita. Ah, Lutero? Opa, ele era antissemita. Você tem outros teólogos aí que eram. Você teve conflitos aí em que os cristãos foram uma pedra no sapato durante as cruzadas. Mas essa ideia do Lutero era por causa da questão do judeu ter culpa pela morte de Jesus? Exatamente. Tem até uma fala de Lutero, né, que dá força contra os judeus. Né? Exatamente, ele impulsionou tudo isso. Então, eu não lembro exatamente a fala, mas tem uma fala forte dele. Existe, que acho que ele compara ele com cães, alguma coisa exatamente. O que é comparar com o pior tipo de coisa que existe, né? Paulo mesmo fala, né? Os cães, os idólatras, né? Uma expressão que é muito comum entre eles para se referir ao que há de pior na humanidade. Então, essa ponte até entre os cristãos e os judeus tem sido reconstruída, né? Essa ponte de amizade e de proximidade, né? O dispensacionalista, né? As mentes dispensacionalistas, nações como os Estados Unidos, por exemplo, têm tido, apesar dos altos e baixos, uma responsabilidade muito grande nessa aproximação. É lógico que você tem o contrário também se fortalecendo, né? Então, só para mostrar assim, nós estamos diante assim, de um sistema extremamente complexo, que ao mesmo tempo que está diante dos nossos olhos, são peças que são difíceis de encaixar. Todos os pontos de vista têm as suas dificuldades. O dispensacionalismo com a sua matemática muito, muito calculadinha, e por que a necessidade de voltar a toda a tradição antiga do Antigo Testamento sem a presença da igreja, por que 2, 3, 4 ressurreições. O pré-milenismo histórico, por exemplo, ele tem uma vantagem que, para mim, ele é o que melhor explica Apocalipse 20. Eu sou obrigado a... O amilenista ele tem que suar muito a camisa para explicar Apocalipse 20, né? Onde parece que tem um milênio literal, aí você tem que também fazer todo o texto ser bastante simbólico, quer dizer, mas e aqui a primeira ressurreição? Não, a primeira ressurreição é uma referência à conversão dos crentes, mas ali não está muito claro, né? Parece uma volta dos mortos mesmo, né? Voltando até uma existência, tudo. O pós-milenismo eu acho muito difícil de defender, né? A ideia de instaurar um reino milenar pelo poder da igreja, né? Não que eu acredite que necessariamente a igreja do final dos tempos vai ser uma igreja apóstata. Eu até tenho uma visão assim bastante positiva. Eu acho que a igreja vai crescer, ela ainda tem muito para produzir, mas eu acho uma ideia muito difícil, né, do milênio ser instaurado pela força do braço humano. Né? Porque joga a responsabilidade na igreja, né? Joga, é toda da igreja. E aí é um problema. E por isso que ela é comum em tempos de mais otimismo, né? Sim. Por exemplo, muitos reformadores eram pós-milenistas também. Você vê, entre aspas, a Europa toda se convertendo, novas igrejas abrindo, momentos de avivamento no século XVI mesmo, XVII, XVIII, né? Os puritanos que aí já surgem ali. Então, assim, para quem olha, fala assim, meu Deus. Agora, é uma coisa que acontece, por exemplo, não sei se vocês sabem, em relação ao Brasil, né? Eu já vi notícias, por exemplo, hoje nós somos 43 milhões de evangélicos no Brasil. O número crescente de evangélicos no Brasil é assustador desde a década de 70. Número de crescimento? O crescimento do número de evangélicos no Brasil, desde a década de 70, muito impulsionado pelo neopentecostalismo, que com todas as suas dificuldades tem feito um papel de levar Cristo, de levar igrejas, de cooperar realmente. Tem os seus pontos falhos, mas tem também as suas vantagens. Os americanos, eu sei de americanos que já perguntaram o que está acontecendo no Brasil. Tem havido um grande avivamento no Brasil? E a gente que vive aqui, né, que estamos aqui no dia a dia, aí, há décadas pastoreando, cuidando de igreja. No chão da fábrica. No chão da fábrica, a gente olha e fala assim,
há momentos aqui que a gente percebe um poder de Deus mais elevado, mas no geral o Brasil não tem vivido um avivamento que justifique esse crescimento vertiginoso, né? Então, só para ver como é difícil, né? A gente juntar todos os sistemas e dizer assim, esse aqui é o que realmente, né? Então, o amilenismo para mim faz mais sentido porque, por exemplo, nas profecias de Jesus nos evangelhos, por exemplo, a gente não vê ali um reino espiritual, um reino físico na Terra. Tudo parece que a história vai correndo, a igreja realmente passa por períodos de perseguição, de tribulação, e a volta inesperada acontece no momento em que a gente não espera, dando a entender até de que talvez no momento de tranquilidade, quando está tudo em paz, está tudo jóia, ele pode voltar. Me satisfaz bastante. O pré-milenismo histórico, para mim, responde bem Apocalipse 20. Tá entendendo? O pré-milenismo dispensacionalista, para mim, não é uma resposta muito adequada. Aí você fala assim, o que acontece com Israel? Tem um livro muito interessante, o Diogo deve conhecer, que chama A Importância de Israel. Que eu ganhei de presente do mestre, inclusive. Pronto. Eu comprei alguns e dei de presente, tanto que eu gostei do livro, porque esse livro, para mim, foi um... Quem que é o autor, pastor? Gerard McDermott. É da Vida Nova. Vida Nova. 2019, 2020. Pequenininho, pastor, é um livro leitura gostosa. Leia, muito bom. Muito bom. Ele nos deu a chave que faltava para, não sendo pré-milenista, você entender o amor e a dedicação especial de Deus por Israel, porque ele tem. Sim, com certeza. E ele continua tendo. E como é que as promessas feitas a Israel, elas podem se cumprir sem que você seja obrigado a aceitar um ponto de vista dispensacionalista? E por que isso foi possível? Porque já está acontecendo. A igreja continua aqui, continua trabalhando, Deus continua atrás do seu povo, resgatando o seu povo. Tem havido conversões por motivos vários, políticos, sociais e, obviamente, religiosos. Eles estão voltando para a terra prometida, estão se convertendo, estão tentando, obviamente, restaurar a questão do templo, estão se aproximando dos cristãos, mesmo aqueles que não se convertem. E agora, com essa guerra que estourou aí no último sábado, eu acho que as pedras vão mexer bastante, né? Essa história vai avançar bastante, mas tudo indica, pelo menos assim da minha parte, do ponto de vista espiritual, uma fúria, eu entendo assim, a minha leitura, uma fúria das trevas em relação ao que tem acontecido naquele lugar. E a gente percebe não só pelo que está acontecendo, mas até por quem, sem entrar em detalhes, por quem defende e por quem ataca Israel. Me parece que é muito sadio para os cristãos terem um amor especial por Israel e desejarem a paz, né, a shalom, né, no seu sentido mais amplo, né, para Israel, e querer não apenas a paz no sentido amplo mesmo, de que eles abram os olhos para Jesus, que é o Messias, né, que é o Cristo verdadeiro, o único Cristo, e que esse povo se converta, né? Então é fascinante tudo isso. E para mim, eu me satisfaço com a ideia de que tem coisas que sistemas que a gente não consegue conversar, que estão nos mistérios de Deus, e que vai chegar uma hora que a gente vai olhar para trás e dizer assim, mas como a gente não enxergou isso? É exatamente essa ideia quase de um jogo de xadrez, né? Sim. As peças precisam se mexer, mas o cara que tá de fora, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Quem tá jogando tem uma visão, mas quem tá de fora, às vezes tá enxergando algo que quem tá jogando não tá vendo. Né? Exato. E às vezes a gente tá desse jeito, né? Vendo as coisas acontecer, mas a gente tá dentro do tabuleiro, né? Exato. E quem tá muito de fora, a questão muito espiritual, tá enxergando, né, toda a questão bíblica em cada passo do que tá acontecendo no mundo, né? E eu acredito, né, realmente naquilo que o senhor tá dizendo, mas eu acredito também que a gente tá bem no limiar. Não sei se quando vai ser, não é isso, né? Não tenho esse tipo de pensamento. Mas deixa eu contar até uma coisa rápida aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Apocalipse e besta, falso profeta, essas coisas, foi quando eu era acho que uns 8, 9 anos, um pouquinho mais velho, talvez 10. Eu tava na casa de um primo, e o pai dele tem uma banca de jornal, né? Tinha na época, né? E aí tinha um horário que ele tinha que ir pra lá. Pô, legal, vou lá, ficou lendo gibi, né? Ali, ficava sentado no chão, tinha um espaço legal lá, ficava desenhando, né?
E ele falou assim pra mim, cara, você já leu Apocalipse alguma vez na sua vida? Eu falei, quê? O que é isso? Né? Eu acho que era um pouquinho mais velho, tá? Ele falou Quem assim, é esse autor? O que é isso? Apocalipse? Que gibi é esse aí? Realmente acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E porque ele falou, pô, você não tá sabendo, cara, o mundo tá acabando, né? Eu falei, cara, já tá acabando. Acabei de chegar, pô. Tô começando agora. Aí ele falou assim, ó, porque vai surgir o anticristo, né? Eu falei, cara, você tá falando tudo umas coisas que eu não sei do que você tá dizendo. Eu vou te mostrar. Ele abriu uma revista, não sei se não era super interessante, mas era alguma coisa assim, em torno de algo assim, né? Ele começou a mostrar e falou assim, olha aqui, ó, esse cara estudou a vida desse camarada aqui por não sei por quantos anos, ele sabe quem é o anticristo. Eu falei, cara, quem é o anticristo? Ele mostrou aqui, ó, é o Reagan. Presidente Reagan, né? Ronald Reagan. É Ronald Reagan. Eu peguei e falei assim, como assim, cara? Ele falou, tá simples aqui, ó. Ele falou aqui em Apocalipse, né? Que Tudo bate. O número da besta é o número de um homem, cara. Né? Aqueles que têm sabedoria, né? Vão entender, né? Ele falou, mas como? O que tem a ver? Então, ó, Ronald Wilson Reagan. 666. Eu falei, meu amigo, caramba, meu. Então o Reagan é o anticristo. E aí foi quando eu peguei pela primeira vez na minha vida a Bíblia, li lá Apocalipse, né? Tava lendo. Comecei a ler bastante então, até então, né? E aquela noite, até para dormir, foi horrível para mim, que eu tive sérios pesadelos, né? E é óbvio que com o passar do tempo, né, com a situação que vai acontecendo no nosso planeta, mudam-se as peças, né? Hoje já estão falando que é o genro do Trump, né? Que ele está tentando fazer uma amizade entre os palestinos com os judeus, né? Que é o Jared Kushner, né? O nome dele, né? E aí já estão dizendo que o novo anticristo seria exatamente alguém que vai ter um poder político ali. Eu não sei se a minha leitura está correta, mas olha só, vamos pensar. Hoje, a gente sempre fala assim, de um grande líder ou de um grande poder mundial. Eu particularmente vejo três eixos. Não vou falar de eixos do mal, por enquanto não, muito precipitado. Mas de três eixos políticos, econômicos e sociais que mexem os tabuleiros no mundo. Uhum. Primeiro você tem toda a força globalista, toda a cultura woke, Sim. Todo o politicamente correto, toda essa mentalidade que domina hoje o Ocidente, antifamília, anticristã, toda essa coisa, né? Essa dominação dos metacapitalistas, né? Que são aquelas pessoas que hoje elas estão acima da riqueza, né? Quer dizer, hoje eles dominam a riqueza, eles distribuem dominam a indústria cultural e etc. Muito bem. Essa é uma força. A outra força é a força sino-russa. Quer dizer, você tem influência da Rússia, né, a antiga União Soviética, em acordo com os chineses, Sim. dominando todo o comércio, manipulando todas as coisas. Se é teoria da conspiração ou não, mas você está sempre ouvindo, interferiu na eleição, teve invasão de sistema, não teve invasão de sistema, mas de qualquer forma, por exemplo, eu venho do comércio, da área de automação, eu vejo o domínio dos chineses há mais de 20 anos, e eles chegaram mesmo para dominar tudo. Hoje, praticamente, qualquer coisa que a gente mexer aqui, tudo praticamente papel, é fabricado lá. A tinta, tudo. Celular nem se fala. Nem se fala. Tudo lá, e pouco importa a marca do seu celular, vem de lá, é made in China e tudo mais. Você vê a Rússia ali tendo um papel importante ali, tendo países submetidos a ela, mesmo países poderosos com dificuldade para encarar, porque sabem que é um eixo muito poderoso, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista bélico. Tá? E você tem uma outra força que a gente não pode desprezar, que é o próprio Islã. Quer dizer, eles já são praticamente a maior religião do mundo. Com certeza. Eles vêm crescendo absurdamente em todos os países. Muitos países da Europa, França e outros lugares, já são muçulmanos, já são dominados por ele. A África, países africanos, ali no Oriente Médio nem se fala, basta ver o mapa. Então, e é uma força que não se sujeita, porque o Islã é um pacote completo, né? Ele não é só uma religião, ele é um sistema, ele é uma cosmovisão completa. Onde ele chegar é o sistema de governo, é o sistema religioso, é o sistema político, é o sistema. É tudo ali. É o pacote fechado. É o pacote total, fechado, né? Exatamente. Então eu vejo uma luta, né? Uma briga do mundo
entre essas forças, e eu enxergo uma dificuldade muito grande de vê-las de alguma maneira se equilibrando, ou num momento próximo, muito próximo da gente, de alguma delas conseguir tal destaque a ponto de dominar o mundo inteiro. Então, eu ainda tenho dificuldade para enxergar essa figura, porque o anticristo ele existe desde que Cristo veio. Então, todo aquele que nega que Cristo é Deus, que Cristo é Senhor, é um anticristo. E o que falta agora é essa figura, né, de poder mundial que vai conseguir agregar, ele vai ter que conseguir agregar essas forças todas para assumir algum tipo de liderança no mundo. Quantos não pensaram que o presidente da ONU seria... Sim. E hoje você vê hoje você vê a ONU, a própria ONU, o presidente da ONU, como talvez uma marionete, talvez na mão do sistema globalista, mas também ele não tem influência no mundo muçulmano, não tem diálogo com aquele eixo sino-russo, né, da China e da Rússia. Então é muito difícil enxergar essa figura, né? Tem um pouquinho também assim daquilo que se opõe a nós, né? A gente achar, por exemplo, como evangélicos, de que o anticristo vai ser um papa, né? Se você vai para outros lugares, eles acham que vai ser talvez algum líder muçulmano que será. Então isso depende muito também do que a gente entende como inimigo, né? Uhum. O fato é que essa figura vai surgir em algum momento. E para mim, pensando hoje, né, a não ser que a configuração do mundo mude, é alguém que vai conseguir juntar coisas que no momento para mim são absolutamente impossíveis. Quer dizer, fazer essa turma toda conversar e se sujeitar debaixo de uma ideia toda, principalmente... Na verdade seria fazer esse povo todo que está hoje em ascensão aí, um só controlador de tudo, né? Essa é uma visão particular, tá? Eu sei que tem pessoas que concordam comigo, pessoas que pensam como eu. Essa ideia não é uma ideia original minha, né? Mas eu consigo enxergar o tabuleiro mundial com essa tensão toda e no momento com uma dificuldade muito grande para enxergar um líder mundial que consiga congregar três grupos que têm interesses conflitivos e interesses também muito diferentes uns dos outros. Porque não é só o conflito, né? Existem diferenças também, né? Dominar o coração, dominar a mente. Agora veja bem, o comentário aí do Gibi é muito apropriado, né? Da brincadeira aí, né? Mostrar o livro lá, provar que naquela época que era o Ronald Reagan. A leitura que a gente tem, por exemplo, do livro de Apocalipse, isso aí ele já deve ter visto, a gente pode lê-lo de forma futurista, preterista, idealista e historicista. Uhum. Não estou querendo bancar o preguiçoso aqui não, tá? Eu acho que uma boa leitura do Apocalipse, eu acho que pega um pouquinho das quatro. Essa é uma leitura historicista. Aquele grupo que está sempre enxergando no seu próprio tempo aqueles elementos. O que está acontecendo, né? Exatamente. O preterista, tudo aconteceu e tudo você vai encontrar paralelos lá no primeiro século. Então o 666 vai ser o Nero ou vai ser o Domiciano, que foram duas pragas para os cristãos, né? E você vai ter ali a grande tribulação e tal, mas é um ponto de vista que vai ter dificuldade para lidar com a vitória cabal de Cristo, que a gente percebe claramente que ainda não aconteceu. O idealista vê assim, é tudo simbólico, é só um livro falando que é a luta do bem contra o mal, e que no final os que estão do lado do bem fiquem tranquilos porque vão de alguma maneira vencer, fiquem tranquilos. Eu acho complicado porque você tem ali igrejas verdadeiras, quando você fala da besta que emerge do mar, né, você vê Roma ali cercada toda por água, quando você vê a imagem do anticristo, você vê lá em Apocalipse, mas você vê também lá em Tessalonicenses, como a gente citou no começo da nossa conversa, então é muito difícil isso. E uma visão simplesmente futurista, para mim, também não faz muito jus, né? Porque você pega ali, por exemplo, quando pega as 7 igrejas do Apocalipse, você consegue situar aqueles fatos ali, os nicolaítas, né? Você consegue situar ali a situação histórica da igreja apóstata de Laodiceia, que era uma potência econômica, uma potência oftalmológica, né? Uma potência têxtil. Estava ali tudo no primeiro século. Então, assim, tem coisas ali que já aconteceram, tem coisas que vão acontecer. A gente está lidando com a palavra de Deus, um livro inspirado, né? A gente ensina isso lá, né? Eu sei que tem muitos teólogos que não concordam com isso, mas textos de referência dupla, por exemplo, quando você pega Isaías 14, Ezequiel 28, que fala lá do diabo. Então você tem lá falando do rei de Tiro,
Um homem extremamente arrogante que foi abatido por Deus por causa da sua arrogância. Mas aí estava lá um querubim que andava entre as pedras afogueadas, que foi lançado do céu. Quer dizer, ao mesmo tempo que o texto está falando do rei de Tiro, que é um homem extremamente arrogante, não dá para se referir a um homem com isso. Então, para mim, tá, o texto está falando de duas coisas ao mesmo tempo. De um homem extremamente arrogante que foi abatido no passado e ao mesmo tempo fazendo uma referência ao próprio Satanás. Então, eu creio que Deus tem essa capacidade poética, porque está nas mãos dele a história, e nós estamos lidando com um livro sobrenatural em que ele pode estar fazendo ao mesmo tempo uma referência a um evento presente, bem localizado historicamente, e ao mesmo tempo apontando para um cumprimento ampliado, quase como se fosse uma tipologia, quer dizer, aquilo realmente aconteceu, houve perseguição, houve tribulação, a igreja passou por isso, passou por aquilo, a igreja do primeiro século, mas no final dos tempos a igreja também vai passar nisso potencialmente muito acima, e isso aqui é um tipo, né, um protótipo, aqui é uma espécie de modelo do que vai acontecer. Então o texto está falando para mim muitas vezes, né, tanto daquela igreja do primeiro século quanto daqueles de nós que estivermos vivos antes da vinda de Cristo e de tudo que pode e que vai abater o mundo, porque parece muito claro que a gente tem coisas terríveis para viver um pouco antes da vinda de Cristo. Então, é exatamente esse pano de fundo, né, pastor, que a igreja necessariamente precisa alertar as pessoas porque tem muita gente que traduz, né? Eu tinha um professor que traduzia o Apocalipse da maneira idealista que o senhor falou, né? Sim, só o bem contra o mal. E outra coisa, né? Só simbolismo. Só simbolismo. Tudo que ele disse, você acredita mesmo que é rua de ouro? Você acredita mesmo que será assim? Você acredita mesmo que vai ser daquela maneira? Que vão ter anjos trabalhando envolvidos? Isso, né? E eu falei, caramba, mas que esse camarada é pastor mesmo, né? E aí, até, inclusive, eu vi que era uma dificuldade até dos alunos em relação a ele, né? Sim. Mas a igreja, ela que tem que dar esse pano de fundo, mostrando para cada um de nós que existe essa questão, que nós não sabemos exatamente, né, como nós estamos fazendo aqui o comentário, do tabuleiro, como que as pedras estão se mexendo, mas pode ser realmente que aconteça amanhã, sei lá, né? Sim. Olha uma coisa que é interessante, porque assim, às vezes quando a gente fala de escatologia, fala do Apocalipse, né, na verdade a escatologia está na Bíblia toda. Se a gente entender, dependendo da maneira como a gente entende a profecia lá em Gênesis 3, depois da queda do homem, né, de Cristo esmagando a cabeça da serpente, a gente já tem sinais ali da vitória final de Cristo sobre o diabo, que é no final da história ali, depois que, se você é um pré-milenista, principalmente, entender que ele vai ser solto e que Cristo vai esmagar. O amilenista também entende isso. Vai ter um momento na história, depois de um milênio não literal, que o diabo vai perder de vez a batalha. Tá? O amilenista acredita que o senhor falou agora que é... O milênio não literal. Não é literal. Ele já começou. Já está isso. Vigente. Ele foi instaurado com a ressurreição de Essa maneira Cristo. que o senhor acredita também. Exato. E o reino de Deus já está dentro do coração dos homens, fazendo a transformação, e que Deus estabeleceu um limite para o mal, aguardando que as pessoas se acheguem a Cristo e se convertam. A gente vive muitos males, mas eu acredito que tudo está amarrado e bloqueado por Deus. Eu acredito que hoje a gente sofre... O poder de Satanás está limitado. Exato. E que os males que vem acontecendo no mundo tem muito mais a ver com a pecaminosidade humana do que necessariamente, e que vai haver um momento em que Deus vai soltar as cordas do diabo, mas o milênio já está acontecendo, Cristo está habitando nos nossos corações. Existe uma influência de Satanás, mas não um domínio. Não um domínio. Tá? Então, essa é a ideia mais forte do amilenismo, né? Que o milênio já começou, né? Eis que a voz é chegar do reino dos céus. Quer dizer, o reino já chegou. Está no coração dos crentes. Mas tem uma coisa que é interessante, pastor, porque, olha só, quando a gente fala de escatologia, de Apocalipse, né, e está na Bíblia toda, às vezes a gente se desvincula muito dos eventos, e é interessante a gente entender os eventos também, até independentemente de saber exatamente na ordem que eles vão surgir. E é muito legal a gente falar nisso, porque eu vou falar só do amilenismo, só do pré-milenismo, pós-milenismo, eu vou tentar encaixar as pedras do tabuleiro, a gente pode fazer uma série de afirmações, assim, sem dúvida alguma. Pronto. A primeira delas, para começar, essa é a áurea, né? Qual é o principal evento escatológico? É a vinda de Cristo. Quer dizer, tudo aponta para ela, tudo está em torno dela, e ela determina tudo o que vai acontecer depois.
né? Atos 1. Viram esse que foi elevado diante dos seus olhos? Vocês vão ver ele descendo. Daniel viu um como filho do homem, vindo com poder e grande glória nas nuvens. Depois o próprio Jesus responde isso, que ele virá com os anjos dos céus, com poder e grande glória. Filipenses capítulo 2, todo olho verá, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará. Essa vinda poderosa de Cristo, por exemplo. Então, isso a gente pode afirmar, irmãos. A vinda iminente de Cristo me parece, para mim, das posições escatológicas, a que mais faz jus à volta iminente de Cristo é o amilenismo. Porque o pré-milenismo ele depende de eventos e o pós-milenismo depende de um domínio da igreja. Então, às vezes eu fico até um pouco incomodado. Será que um pré-milenista poderia defender com unhas e dentes a volta de Cristo? Mas ele precisa, porque isso é uma ordem bíblica. Apesar de ser um pouco incoerente para mim com o sistema que ele defende, ele está perdoado porque é absolutamente coerente biblicamente. E é isso que interessa. Assim como ele vai falar de mim, mas o milênio tem que ser literal. Leia lá Apocalipse 20. Eu não vou mentir. Apocalipse 20 para os amilenistas é uma pedra no sapato. Ponto. Eu tô me entregando aqui. Honestidade intelectual. É honestidade intelectual. Eu sei que o sistema que eu abraço um pouquinho, não tanta força, né? Mas eu acho que nenhum sistema é fechado, né? A manifestação de um homem de iniquidade. É fato. Que a igreja vai passar por algum tipo de tribulação, o que desmonta o pós-milenismo. Né? Vai. Que é totalmente oposto. Se ela vai passar por toda ela na sua intensidade ou não, ou só parcialmente, vai. Mas o que é certo na tribulação? Que se a igreja passar por ela, que eles estiverem vivos, Deus vai proteger. A gente vai estar cercado do mal, mas guardado no mal. Então tem uma série de coisas quando o arrebatamento da igreja é fato de que haverá um encontro dos salvos com Cristo nos ares, tá? Se vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, se vai ser depois de um milênio não literal, no caso do amilenismo, não importa, mas vai ter um encontro. Um encontro. O Saião fala, né? Ou pode ser à vista ou em 3 vezes sem juros. Boa. Por causa do pré-milenismo dispensacionalista que te obriga a ter várias ressurreições. Vai ter, vai. Vai. Tá? Então, olha que interessante. Mesmo a gente não tendo muita segurança dos sistemas, muita gente não tendo muita segurança de como cada evento vai acontecer, o fato é que eles vão. Isso a gente tem que pregar. Né? Qual que é a grande mensagem? A mensagem da vigilância, né? Bem-aventurado aquele que o Senhor achar servindo quando vier. A parábola aí entra nas parábolas das 10 virgens, as que foram preparadas, as que não estavam. Esse que eu veio como um ladrão no meio da noite, né? Então por isso que vocês têm que estar preparados, porque se vocês soubessem, vocês fechariam, trancariam a porta, né? Então é interessante. A gente tem que pensar nas partes do sistema, porque elas são claras. A gente não tem muita clareza muitas vezes assim, qual aqui, você vai depois, mas elas vão acontecer. A gente tem muita segurança disso, né? Sim. É a esperança que a gente falou lá no início, né? Que mantém viva o desenvolvimento, né, da vida cristã. E quando a gente, pensando aqui agora assim, no público da igreja, que é um público que não tem profundidade teológica, né? Quando a gente fala sobre o fim dos tempos, as pessoas sempre relacionam lá com o Apocalipse, né? Mas eu me lembro, logo no início lá, dos gêneros literários que eu aprendi contigo e com os outros professores, a gente tem o gênero apocalíptico, né? Que está distribuído por toda a Bíblia. Você poderia falar para a gente a importância disso, né? Sim. Olha só, se você pegar livros, vamos pegar alguns livros da Bíblia. Por exemplo, você baseia, por exemplo, o pós-milenismo nos Salmos. Salmo 24, Salmo 100, Isaías. Então, você vai lá no Antigo Testamento e são textos que apontam para um momento glorioso da história. Quando você pega um pré-milenista dispensacionalista que fala do milênio literal na Terra, você pega Isaías 11 e você pega o final de Isaías. Onde é que você encaixa na história um momento em que uma pessoa morrer com 100 anos é jovem? A gente está aqui conversando, morreu um fulano de 100 anos, um vai olhar para a cara do outro e dizer assim, coitado, né? Morreu tão novo, né? Não é? A vida inteira. Só que é o seguinte, a morte está presente, né? Mas ainda não é o céu.
Mas, por outro lado, as pessoas estão vivendo muito a ponto de morrer com 100 anos, né? Ser uma coisa assim. Tá lá. Quando você pega Daniel, Ezequiel, são livros, assim, claramente de literatura apocalíptica. Principalmente a terceira parte do livro de Daniel, que é do capítulo 8 para o fim, onde ele narra os eventos do fim, ele coloca ali, ele faz um anúncio da volta de Cristo. Né? Quando você tem antes inclusive, a imagem das estátuas, né? A pedra rolando, que está claro que é Cristo derrubando aquela imagem, mas ficando claro que ainda há coisas ali daquela estátua que ainda precisam ser destruídas em algum momento. Os evangelhos, eles são uma compilação de gêneros literários variados ali, né? Sim. Você tem narrativa, você tem parábola e tudo, mas pega sei lá, Mateus 19 para frente. Pura linguagem apocalíptica. Jesus falando da volta, contando parábolas a respeito da volta e tudo. Então, a literatura apocalíptica, ela faz parte de um gênero bíblico que não está apenas no livro de Apocalipse. Você tem Tessalonicenses, que eu citei, né, as 2 cartas, você tem a carta de Judas, você pode compreender muito ali da interpretação de Judas como algo para o final, sobre uma condenação dos injustos e também de uma igreja apóstata, né, ou seja, de falsos líderes, né, de pessoas falsas. Então o gênero apocalíptico, ele permeia toda a Bíblia. Você começa a enxergar isso até lá no livro de Gênesis, como eu citei lá, Gênesis 3, você enxerga muito disso, por exemplo, no Código Sinaítico, né, na aliança sinaítica ali, promessas de bênção, de maldição, de posse perene da terra, de um lugar onde tudo dá certo e tudo. Você começa a enxergar ali sinais, né, apontando para uma realidade superior e que não é terrena, né? Então tá presente em toda a Bíblia, Sim. Acho que um pouquinho também da questão que traz muito essa ideia, né, dos últimos dias, né? E nós saímos agora há pouco, né, de uma pandemia, né? Que é uma ideia também do que a Bíblia fala, né, nos últimos dias, o que aconteceria, né? Mas e há outras ideias, na verdade, de pessoas que estudam essa parte do Apocalipse, dizendo que isso foi a fichinha daquilo que vai acontecer futuramente, né? Sabe uma brincadeira que eu faço, pastor? É uma brincadeira mesmo que eu faço com o pessoal. Eu não sei se o Diogo já viu fazendo isso, mas eu faço na aula. A gente vai começar a falar de Apocalipse, falar do final dos tempos, falar sobre as posições escatológicas. Eu faço uma pergunta: o mundo está melhorando ou está piorando? Aí eu faço essa brincadeira e espero a resposta dos alunos. Geralmente é a ideia de que está piorando. Aí eu digo: não, o mundo está melhorando. Eu digo para eles: olha só, a ciência tem evoluído e dado saúde aos homens. Certo? Verdade. Pessoas na minha idade, eu tenho 48 anos, faço 49 agora em novembro. Pessoas na minha idade, há 100 anos, eu não estava vivo. Nem estava vivo, né? Eu teria morrido com 39 ou 40 anos. Não tinha medicação. A expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida melhorou bastante. A gente tem acesso à tecnologia, a gente consegue conversar com as pessoas, a gente consegue investigar se o que estão ensinando pra gente é verdadeiro, é falso. Não, o mundo está melhorando. Aí fica todo mundo assim: ei, pastor, você tá... Não, pastor, mas tem guerra. Mas, sim, mas hoje a gente vive talvez num momento da história da humanidade em que há o menor número possível de conflitos acontecendo na Terra. Agora mudou um pouquinho por causa do tamanho do que está acontecendo lá em Israel. Mas a gente tinha em torno de 18 ou 19 guerras ou conflitos localizados, o que não era muita coisa. É porque a maioria a gente nem dá bola, principalmente os que acontecem na África. Uma falha, um erro nosso. Mas assim, o mundo está relativamente estável. Você tem um maluco ou outro ali que vem e mexe com a economia, depois as coisas voltam um pouco no lugar. Hoje você quer... Antigamente você nem sabia onde era o Japão. Hoje você consegue se programar, juntar um dinheirinho aí, fazer um esforço, pede ajuda de um daqui, né? Não come um McDonald's aqui, quer dizer, vários McDonald's, né? Mas assim, você consegue viajar para o Japão, consegue conhecer a França, consegue ir para a Alemanha, você consegue fazer isso com um pouquinho de esforço e tal. No tempo dos seus pais não. Né? Olha assim, os seus pais fizeram faculdade? Não, você tem pós-graduação, você tem mestrado, você tem doutorado. Olha só como é que as coisas estão melhorando. É lógico que é uma provocação. Né? Aí depois, então o mundo está melhorando, é mesmo. Não está não. Aí vem a segunda provocação. Porque por se multiplicar a iniquidade e o amor de quase todos, a indiferença aumentou.
você tem pessoas isoladas com tanto recurso social, um monte de gente isolada. São Paulo, eu não sei como é que tá agora, mas acho que foi em 2016 ou 2017, a capital mundial dos problemas mentais. Eu acho que continua. A gente tem o Setembro Amarelo, por quê? É um problema de saúde pública terrível. As pessoas tirando a vida, um monte de gente tirando a vida, um monte de gente com depressão, um monte de gente com ansiedade, um monte de gente tomando remédios fortíssimos. Com certeza a pandemia agravou isso aí. Os casamentos, o número de divórcios só aumentou e tudo. Não, então o mundo piorou. Então foi calma. Então não vamos entrar em desespero. A resposta que eu dou para isso, só para não deixar ninguém angustiado, né, é a seguinte. A melhoria da nossa qualidade de vida, a melhoria da nossa expectativa de vida é um avanço civilizacional bastante importante. Mas isso não significa que nós melhoramos como pessoas. O fato de eu ter dado um celular na mão de um jovem e dado a ele conectividade com o mundo inteiro, não fez dele um melhor cidadão. Então, quando a gente faz uma análise do ponto de vista cristão, a minha preocupação não é se nós somos um mundo cada vez mais tecnológico e cada vez mais integrado. É se nós somos cidadãos cada vez melhores. Aí eu faço questão moral. Exatamente, moral e ética. E outra, de compreender os códigos vigentes. Ou seja, é possível que uma tribo isolada na Amazônia ela seja muito mais civilizada do que nós. Em que sentido? De que os códigos daquela comunidade eles sejam conhecidos e respeitados por todos. Isso é o que faz um mundo civilizado e organizado. Não é tecnologia. Porque eu tenho a tecnologia, eu tenho acesso, mas eu continuo odiando, matando, roubando, enganando. Então, o grande desafio que a gente tem como civilização não é de crescimento tecnológico, mas é de crescer como pessoas do ponto de vista espiritual. Então, só para não deixar ninguém agoniado se o mundo está melhorando ou está piorando, mas do ponto de vista moral, que é o que realmente nos importa, a coisa tem piorado bastante. A gente não pode confundir o nosso desenvolvimento tecnológico com a nossa dificuldade, com a nossa forma de ser nesse mundo, que é isso que interessa. Era melhor que a gente tivesse menos tecnologia e muito mais humanidade. E a gente não tem visto isso, né? As pessoas estão cada vez mais presas dentro de um aparelhinho, né? De um celular. É uma discussão que é válida, né? Cada um cuidando da sua vida. O mundo está piorando ou está piorando? Falei, então, não é uma resposta fácil de dar. Mas o que a gente tem que olhar é o ponto de vista moral e espiritual. Porque o que ofende a Deus não é o fato de eu crescer tecnologicamente, é de eu me distanciar dele. Pela sua visão da questão teológica, se o senhor pudesse descrever, né? Para mim os passos seriam esses, né? Que aí para mim eu entendo que aí o apocalipse está acontecendo, afinal dos tempos está acontecendo, né? A questão escatológica já está iminente. Como que o senhor descreveria? Tá. Num ponto de vista mais milenista, né? Ponto de vista e aliás, ponto de vista milenista, agora, qualquer momento. Pode. Mas assim, lembrando que também não existe um consenso dos dados. Você vai pegar, mas esse cara disse que é milenista, mas ele trocou ali a informação. Aceite aí, fique tranquilo. Tá? Cristo veio, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e estabeleceu por meio do seu Espírito a igreja. Instaurou o seu reino entre nós. Desde então, o reino dele está entre nós, pessoas têm sido salvas, têm se convertido. Há momentos na história em que a igreja tem vigorado, há momentos da história em que a igreja tem falhado e cometido erros, porque nós erramos também no passado. O período das cruzadas é o antissemitismo de alguns no passado também, a reforma protestante também não foi um processo absolutamente perfeito, obrigado, viu? Absolutamente perfeito em todos os processos, tanto é que a igreja reformada sempre reformando, a gente precisa continuar o processo, etc. Ótimo. Mas o reino, Deus sempre manteve um remanescente fiel dele na história, sempre há crentes verdadeiros andando pelo mundo. Acredito que haverá um momento de piora da humanidade com o surgimento de um líder mundial que poderá enganar muitas pessoas,
Então essa ideia dos 7 anos, né, também de Daniel, quando ele fala sobre esse líder, né? Isso. Que vai ter um momento de paz, depois um momento de quem é ele de Exatamente. verdade. Acredito que a igreja vai passar por tribulação, mas que Deus vai proteger. Que inclusive, dependendo, até o pré-milenista, mesotribulacionista, ou tribulacionista, ele acredita que vai haver um alívio, né, da tribulação na segunda metade. Uma das Posso visões fazer uma pergunta pequena aqui dentro disso que você falou? Dentro da perspectiva milenista, a tribulação, o período de tribulação, ele também é simbólico e já está acontecendo. É simbólico. Junto com o milênio. Não, vai haver um tempo de maior aperto, de maior arroxo. Dificuldade. De maior arroxo, de maior dificuldade. Mas não daria para dar a ideia de um período, né? Porque se a gente já está vivendo a tribulação... Sim. Mas eu acredito que isso vai abater o mundo, vai abater os cristãos no mundo todo. Então eu nem acredito que a gente está vivendo uma perseguição. Uma perseguição. Aqui no Brasil ela existe, ela é muito velada. Não, com certeza. Existe. Dizer que não existe. E outra coisa, dizer que ser cristão no Brasil é fácil, para mim é mentira, porque o simples fato da gente ainda ter uma certa liberdade, para nós é um desafio muito maior. Sim. Porque você ser um cristão verdadeiro e com caráter precisa de um esforço muito grande. Não estou desmerecendo o que os meus irmãos estão vivendo lá nos países perseguidos, não, porque assim é invejável a resistência e a fé dessa gente. Não dá para comparar. Então, eu nem estou comparando dois mundos, eu estou falando a situação de alguém que está num país onde há certa liberdade e de onde não há. Não dá, são dois mundos. É difícil aqui também, por outros motivos. Sim. Por outros motivos. Acredito que vai haver um arroxo, vai haver um aperto para toda igreja com a manifestação desse líder. Isso vai causar para mim uma certa divisão na igreja entre os verdadeiros e os falsos. Esses falsos a gente pode considerar como uma espécie de apóstatas que vão acabar abandonando, ou então fazendo uma espécie de acordo com essa liderança e vivendo um evangelho vendido ao Estado, vendido a algum poder, e aí Cristo vem. Tá? Então, entendo até esses 7 anos assim como um número simbólico para um período que vai ser relativamente curto, mas muito intenso. E aí Cristo vem. Mas para mim o milênio já aconteceu, porque o reino dele está sendo estabelecido. E eu até acredito, e aí não é que eu não estou defendendo o pós-milenismo, eu até acredito que em algum momento próximo a igreja ainda vai viver algum tempo relativamente glorioso por causa do trabalho que ela vem fazendo aí pelo mundo inteiro, né? Porque a gente tem feito um trabalho, poderia ser muito maior, mas é muito intenso. Cada vez mais a gente alcança países e pessoas. Mas você está generalizando o cristianismo no mundo inteiro ou está falando do Brasil? No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Nós batistas temos quase 2.000 missionários no mundo, é muito pouco. Só que a gente tem que lembrar da força missionária das outras denominações também, dos nossos outros irmãos, né? Metodistas, presbiterianos e até outras igrejas independentes que vão lá e abrem templos lá, quer dizer, estão fazendo um trabalho missionário. E tem sido muito importante. Aliás, pessoas, por exemplo, fazendo trabalho daqui do Brasil para ajudar lá, como por exemplo na África, em outros lugares, agências missionárias como, a Missão Portas Abertas e tantas outras que estão por aí. E a gente tem feito um trabalho assim que tem levado o evangelho, a gente está cutucando o mundo inteiro aí. Então, eu não acredito que o mundo inteiro será evangelizado, isso que vai marcar a volta de Cristo, porque essa é a ideia pós-milenista. Mas eu acredito que Deus tem no calendário dele ali um momento em que ele terá dado oportunidade a todo homem para criar. Eu acho que também tem a questão da tecnologia, né? Dificilmente o camarada que tem o acesso à tecnologia, à informação, Exato. Ele não tem uma condição de ouvir um pouco a respeito do evangelho, né? E paralelamente a isso, para mim, essa conversão de judeus e essa restauração de judeus e o cumprimento de algumas promessas que estão em aberto no Antigo Testamento, elas já estão acontecendo. Por isso que eu não abraço muito o pré-milenismo, porque ele vê isso num futuro depois da volta de Cristo e dentro de um milênio literal na Terra, com Cristo na Terra, reinando com o cetro de ferro, com o trono dele estabelecido em Jerusalém. Não, para mim é espiritual, para mim é no coração. Essa ideia, então, do que Cristo vai reinar esses 1000 anos... Já está acontecendo. Está acontecendo agora. Dentro de uma visão que é o milênio simbólico. É o milênio simbólico.
Com todo respeito aos pré-milenistas e tudo. Depois vocês podem até convidar alguém. Se bem que eu fiz defesas do pré-milenismo aqui, né? Também, né? Eu fiz. Você defendeu todos os lados. Menos o pós, né? O pós não dá pra você pisar muito fundo. O pós não dá. É demais, forçar demais. Agora você tem grandes defensores do pós-milenismo, né? Você tem o Charles Roth, acho que o filho dele também, que tem aquela teologia sistemática que a gente até usa no seminário, ele é pós-milenista. O Agostinho era pós-milenista, apesar de ele ter cunhado o termo, né, a ideia de um milênio não literal, que depois gerou o amilenismo e tal. Sim. Então você tem grandes vultos da história, alguns reformadores. Uma pergunta que tá aqui na minha mente, eu falei, a hora que eu tiver a brechinha eu vou entrar com ela. A gente tem que fazer a gente aprendeu assim, né? A interpretação sempre a partir do texto bíblico, né? É o desafio. Sobre as visões. Mas quando a gente está falando assim sobre escatologia, e aí eu não sei dizer aqui exatamente se é só sobre escatologia, mas a gente acaba sendo influenciado pelo contexto geral histórico, né? Por exemplo, no caso que você citou do Agostinho, o evangelho, a igreja está progredindo, então isso está influenciando a interpretação bíblica que ele tem com relação ao final do tempo, e ele então inaugura essa visão de pós-milenismo. Uhum. Isso é um risco grande para a gente. Eu queria chegar nesse ponto aqui. Quais são os limites assim que a gente pode trabalhar a interpretação bíblica aliado ao nosso contexto histórico? E acho que isso é bem relevante para o momento, até inclusive que a gente está vivendo agora com essa bomba estourou em Israel. Tem muita gente, o mundo está acabando, Jesus está voltando, Tem que existir não dá para negar limite, que, de certa forma, o que acontece em Israel, se Israel não é o relógio escatológico de Deus, ele é pelo menos um termômetro, ou ele é um dos pilares dessa construção escatológica. Não dá para fechar os olhos para o que tá acontecendo em Israel, porque eu estava até compartilhando com alguns colegas num grupo aqui, grupo de escola e tal, né? Eles mandaram um vídeo lá de uma professora fazendo um resumo muito legal da história de Israel, do conflito que eles têm hoje com os palestinos, que são os antigos filisteus, que na verdade é um povo misto, né? E que já teve um poder muito grande no passado. Mas as raízes históricas do conflito remontam a Abraão. Quer dizer, o conflito entre Ismael e Isaac, né? Um detalhe que muita gente deixa às vezes passar, que houve ali um entrelaçamento das famílias de Esaú e de Ismael, uma forma de mostrar revolta por causa da questão de Jacó, ali um conflito. Depois você tem toda a confusão entre os israelitas desde o período dos juízes na entrada do povo ali. Você tem o exílio, você tem o retorno, você tem raízes históricas. Exatamente. Aí você tem raízes históricas mais recentes, né, com a instauração do Estado de Israel em 1948, em que foi determinada aquela faixa, e aí os palestinos, que hoje são quase 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas, que são colocados ali, entre aspas, para fora daquela terra, ou estão ali à margem daquela terra e se sentem donos daquilo. A briga por um patrimônio espiritual muito forte, que é o Monte Moriá, onde está o templo, onde o terceiro templo vai ser construído. Por outro lado, você tem ali uma mesquita que foi construída durante o tempo em que Jerusalém esteve na mão dos muçulmanos, e foi por um período longo, lá das cruzadas. Então você tem brigas históricas ali muito grandes sobre a posse da terra, sobre questões espirituais, brigas de família, intervenção de outras nações. Agora o problema é muito mais sério, porque você tem um grupo terrorista, né, que é o Hamas, que é financiado por um país, que é o Irã. Você tem ali ao norte, acho que o Hezbollah, né, também atacando. Então é um negócio muito complexo, muito, muito, muito complexo. Agora, quando você olha para Israel para mim é sinônimo de democracia, né? Sim. Você tem ali judeu, muçulmano, cristão, centro turístico, tecnologia, você tem segurança, até liberdade religiosa, que as religiosa. pessoas confundem muito isso, né? Acha que é um país que é opressor nesse sentido religioso, mas existe liberdade religiosa. Eu li um Twitter hoje, né, interessante da comparação disso que você está falando, pastor, porque o rapaz estava dizendo exatamente o seguinte: eu moro em Israel, ele estava dizendo, né? E lá em Israel
aqui em Israel tem o muçulmano, tem o judeu, tem o todo mundo cristão. lá. Cristão. Tá todo mundo Tem ali. ateu. O cara vai pra Aliás, praia. tem muito ateu. Então respeita lá o muçulmano que tá na praia, que Sim. tá vestido com a roupa dele, Sim. a mulher. E não tem nenhum problema. Mas ele falou, lá num país palestino, né, ali Na faixa de Gaza na pra faixa fora. de Gaza, pra frente ali, cara, você não pode de maneira nenhuma nem parecer com uma pessoa que não é do próprio povo deles. O Hamas, eles têm lá um dizer entre eles, um pensamento entre eles, de que Israel não deve existir. Exatamente. Deve ser varrido do mapa, né? Deve ser varrido. Aí, então, respondendo a sua pergunta, o que a gente vê? A verdade, ela está diante dos nossos olhos, mas Deus, por caminhos assim que só Ele sabe, Ele não deixou as coisas muito claras para quem não investiga bastante. Quer dizer, Ele não entrega de mão beijada a verdade para quem não busca a verdade de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, a gente tem que empenhar o coração e manter muita humildade em relação a isso. Ah, pastor, então a gente não consegue saber absolutamente nada a respeito do fim? Eu vou repetir o que eu disse aqui. Cristo vai voltar. Vamos passar por tribulação. Um cidadão mundial que ninguém sabe quem é, e não vão ficar especulando. Mas quando ele surgir, a gente vai saber. Sim. Certo? Ele vai tentar enganar muitos, e se fosse possível, e Jesus ele disse que não vai, né? Se fosse possível, teria enganado até os escolhidos, tamanho o seu poder de persuasão. Quer dizer, a igreja vai estar guardada, a igreja vai estar protegida. Nós somos uma comunidade escatológica que aponta para o fim. Parte da nossa pregação parte fundamental da nossa pregação é Cristo vai voltar, e junto a isso Ele te ama e pode perdoar os teus pecados. São os alicerces da nossa pregação. Você é um pecador, Cristo te ama, Ele pode perdoar os seus pecados e Ele vai voltar, e você precisa estar pronto para quando Ele voltar. Tudo isso... E aí não importa a forma, né? Não Se é em uma vez, 2 vezes. Se é a prestação... Não importa, Ele vai voltar. Ele cara. vai voltar, Ele vai voltar. Então, nós estamos firmados em muitas certezas que são suficientes para manter a igreja funcionando, pregando o evangelho, investindo em missionário, buscando a nossa santidade, tendo a Bíblia como nosso guia de fé e de prática diário, de manter vida de oração, de produzir tudo que a gente puder pelo reino para edificar a vida de pessoas. A gente não está sob bases incertas e gelatinosas e flexíveis, não. As nossas bases em relação ao final dos tempos, elas são muito sólidas. Eu posso emendar uma pergunta aqui? Pode, professor, claro. Você tem quanto tempo, pastor, de vida cristã já? 30. 30. De ministério pastoral? 24. 24. E você também tem bastante tempo tempo, já de vida cristã e de ministério pastoral também. Me corrijam se eu estiver errado aqui. Antigamente, e aí eu vou lembrar aqui lá do sermão que o pastor pregou no dia que eu tornei pública a minha decisão lá e me converti aos 8 anos de idade. Antigamente se pregava muito a questão da vinda de Jesus, da volta de Jesus, Verdade. fim dos tempos. Hoje parece que a nossa teologia, que tem sido desenvolvida nos púlpitos, está muito preocupada com o tempo presente, né? Com o bem-estar, com o sucesso, com a prosperidade financeira e com status e tudo mais. E aí a gente acaba deixando de pregar essa esperança da volta de Cristo, que é real, que vai acontecer e que a gente tem que estar preparado para isso. Você acha que a falta dessa pregação também não torna a igreja, num geral, assim, com conhecimento muito raso por conta, com relação ao tema da escatologia? Será que seria esse o motivo? Alguns anos, há muito tempo, caiu um pedaço de uma apostila, de um livro na minha mão. Eu era novo, eu até me lembrei. Quando eu fui para o seminário, eu ganhei um monte de livros e de apostilas de um seminarista lá da minha igreja, lá do Parque São Paulo. Agora que você vai para o seminário, eu tenho algumas coisas aqui para te dar. Aí eu comecei a fuçar, aí caiu um pedaço de um livreto. Depois de muitos anos eu fui descobrir que geralmente os teólogos mais conservadores têm um pé atrás com ele, e há bons motivos para ter um pé atrás com ele, que é o Friedrich Schleiermacher. Nem sei se é exatamente essa a pronúncia do nome dele, alemão. Mas ele é muito interessante porque ele era um pregador para
para uma camada mais intelectualizada dos alemães. E todos os domingos pela manhã ele pregou durante anos para um público de mais de 1.500 pessoas que iam só nos domingos da manhã para ouvi-lo. Existia, obviamente, ali uma coisa bastante elitista, tal, talvez um pouco questionável, mas o fato é que, mesmo tendo uma teologia que eu sei que muitos têm o pé atrás, ele, naquele livro, que eu ainda não sabia exatamente, quando eu li me chamou muita atenção. É a apologia dele. Então é um livro de apologética, ele fazendo uma defesa da fé cristã. Lembrando que hoje a defesa da fé cristã é mais a ideia de que a fé cristã é algo racional, que pode ser provado racionalmente. Em outros momentos da história, de que os cristãos eram bons cidadãos, quer dizer, a apologética também é uma resposta aos questionamentos que o mundo está fazendo naquele momento, né, em relação a gente. Aí ele dizia bem no comecinho, rapaz, aquilo me chamou tanta atenção que eu me lembro até hoje, e já vão aí uns 20 e tantos anos que eu li isso aí. Ele diz assim, existe uma luta tão intensa dos cristãos hoje por transformar esse mundo num mundo confortável, que o nosso desejo e a nossa esperança pela vida eterna foi embora. E ele lamentava pelo fato de que os alemães da época do tempo dele estavam tendo sucesso nisso. Quer dizer, o mundo estava ficando bom. Eu estou falando de um ambiente antes de Segunda Guerra, antes de Primeira Guerra. Eu estou falando de um momento de industrialização, quando a Europa começa a ficar rica, etc, etc. No momento de revolução industrial, estou falando desse momento. E aí ele fala assim, e o mais lamentável é isso, quer dizer, a gente está conseguindo fazer o mundo ficar tão gostosinho que a gente não quer ir embora. Né? Era isso que ele estava dizendo. Ele não usa essas palavras, né? Porque ele era um extremamente assim, polido, né? Mas era mais ou menos isso. É uma preocupação, né? É uma preocupação. A gente é tarefa dos cristãos melhorar o mundo. Mundo não no sentido de mundanismo, do mundo caído ao pecado, mas no mundo no sentido de criação. Ou seja, de fazer o melhor possível com aquilo que Deus nos delegou, daquilo que Ele criou. É óbvio. A excelência cristã tem que estar voltada para isso. Você é um engenheiro? É o melhor engenheiro. Você é um músico? É o melhor músico. Você é um pastor? O melhor pastor. Você é o melhor de TI? Você vai ser o melhor de TI. Entendeu? Você é um agricultor? Você vai ser o melhor agricultor. Isso é fazer bom uso do mundo que Deus me deu no sentido de criação. Mas não de perder a esperança pela vida eterna. Porque a gente fala de escatologia, a gente na verdade está falando do intervalo, né? Que liga essa vida à vida eterna. E além da gente ter parado de falar disso, a gente também parou de falar na esperança do porvir. Tem um livro que chama Imortalidade, que ele é um compilado da década de 90 do pastor Alain Pierrat, inclusive foi meu professor, publicado pela Vida Nova. Eu sei que ainda tem para vender, e você acha usado, acho que até novo se você acha. Na época existiam poucos textos de escatologia circulando nos seminários. Ele traduziu muitos textos, muita produção literária americana, dentro de vários assuntos, arrebatamento, tribulação, segunda vinda, milênio e tal. E o último capítulo, que é o capítulo que eu me lembro, que eu gosto, que eu sempre me lembro dele, chama assim, Pensando no Céu. Eu achei genial aquilo. Eu falei, poxa, ele não morreu nos problemas, na dificuldade. Ele deixou ali um capítulo escrito para a gente pensar como é no céu. Existe muita informação detalhada na Bíblia a respeito de como vai ser a eternidade? Não, não existe. Mas o que tem é suficiente para povoar o nosso imaginário e criar em nós um desejo de ir para lá. Fala de ruas de ouro, fala do fim da morte, do fim do pecado, fala de um lugar onde não vai haver noite, fala de um rio cortando a cidade. Jesus falou, se não fosse assim, não diria, vou preparar-vos lugar, ou seja, ele foi preparar. Então vai ter uma espécie de moradia, de bem-estar ali, vai ter culto. Então parece que vai ser um lugar onde a gente também vai trabalhar, onde tudo que a gente fizer vai dar certo, você planeja, as coisas vão funcionar. É muito provável que você continue produzindo, que você continue aprendendo. Aí eu comecei a ler aquilo e falei, gente, olha que interessante. A gente não pensa sobre o céu. Porque a ideia é meio chata, né? Quando falavam pra mim, quando eu era moleque. Né, eu até imagino. Você vai ficar lá no céu cantando o dia inteiro pra Deus. Eu falei, caramba, só cantar, mano, não vai fazer mais nada. Aí e olha que eu sou meio desafinado. Eu canto
Mó pra burro, cara. Aí o cara vem com aquele papo furado de que o inferno deve ser muito mais legal, né? Sim. Porque tem agitação e tudo. Que bobagem, né? Que bobagem. Então... É mais quentinho, né? O que? Com certeza é. É um quentinho além do normal, né? Quando você pensa assim, será que Deus nos criou para virar anjinhos tocando harpa pela eternidade? Não, meu amigo. Ele criou um mundo aqui perfeito que a gente estragou e que traz diante da gente tantas possibilidades. Tantas possibilidades. Ó, domingo eu tava na igreja, eu viajei, fui pra praia pegar 2 dias de descanso. Eu subi com a minha esposa pela estrada, o solzão bonito. Aí venho pra cá, tem esse momento aqui agradável com os irmãos, vou sair daqui, vou para um culto na igreja, vou ver as pessoas. Amanhã vou lá pro Vale do Ribeira, vou estar com os colegas do seminário, planejando uma viagem missionária, né? Vem aqui, mostra os livros, conheça aqui os meninos aqui, tudo. E eu tô falando de um mundo caído, onde tudo dá errado. É. E ele já é tão bacana, tão bonito, tão interessante. Será que Deus vai fazer o céu? Fez um céu monótono pra gente viver? Essa ideia é interessante, né? Porque dá aquela. Acho que a ideia seria mais aquela questão do crente santarrão, né? Sim. Que não pode fazer nada comparado ao que tem aqui na Terra. Não, tudo isso aqui é lixo, né? Não, opa, não vai ser nada assim no céu, né? Nada semelhante, porque aqui é ruim demais, né? Apesar de ter esses prazeres que o senhor está dizendo, que eu concordo com todos eles. Não, no céu vai ser só um momento de cantar, entendeu? Sim. Louvor a Deus constante, né? Sim. Vai ter lá, eu acredito que vai ter trabalho lá, a gente vai continuar desenvolvendo. Por que os galardões? Por que a igreja também vai ser julgada? 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 5. Por que Paulo fala que as nossas obras serão julgadas e a gente vai ser galardoado? Por que premiar aqueles que amam a vinda de Cristo, aqueles que ganharam muitas pessoas para o caminho da justiça? Por que todas essas coisas, se elas não têm valor nenhum no céu? Tudo dá a entender que nós vamos ser diferentes, não no sentido de um melhor do que o outro, mas no sentido de virtudes diferentes, qualidades diferentes, operações diferentes. Então eu imagino um planeta Terra de tamanho imensurável, com todas as possibilidades, onde você vai trabalhar sem se cansar, onde você vai planejar as coisas e as coisas vão dar certo, onde você vai ter contato com Cristo, contato com as pessoas, onde você vai, sei lá, viajar, passear. Gente, eu não consigo imaginar nada menor do que isso. Não dá para imaginar o céu como uma coisa monótona, não dá. Essa questão que você falou de ser um negócio chato, que a galera fala de só vai ficar lá cantando e tal. Anjo tocando arpinhas, né? Faz parte também de uma confusão que as pessoas têm, né? Que as pessoas acham que você só glorifica Deus cantando. Exatamente. Orando no momento de culto, né? Mas na verdade a nossa vida tem que glorificar a Deus em todo o tempo, né? Em tudo que a gente faz. E lá a gente vai entender isso na sua plenitude, né? De como você está ali trabalhando, criando alguma coisa e como aquilo é a pura manifestação de uma vida que glorifica a Deus, né? Na sua concepção, o novo céu e a nova terra vai ser esse plano aqui melhorado? Pedro fala que... Você roubou minha pergunta, mano. Era essa? Então a gente tá... Olha, Pedro fala de uma destruição de tudo que existe pelo fogo. Então, eu não acredito que ele vai pegar isso aqui que ele vai reconstruir. Vai ser literalmente o que está escrito: novos céus e nova terra. E aí eu tenho uma compreensão assim: por que novos céus e nova terra? Novos céus para descrever a realidade espiritual, porque o mundo espiritual também caiu. Os anjos caíram. Você vê livros como, por exemplo, sei lá, Jó, um acesso do diabo a Deus, uma certa, entre aspas, liberdade que eu acho que está um pouco limitada agora. Você vê também nova terra. Então eu imagino assim, uma restauração completa de toda a criação. Certo. Tanto do mundo espiritual, onde habitam os anjos, onde tem essa realidade aumentada, que talvez a gente tenha até algum tipo melhorado de acesso a ela, que está privada agora por causa do pecado, e uma realidade física e material onde a gente vai viver. Se vai ser uma grande terra, se a gente vai ter vários planetas, a gente vai poder finalmente viajar de um para o outro. Eu não sei como é que vai ser isso. Mas, assim, aquela coisa que vem da filosofia que eu aplico à teologia. O escopo de existência dos seres finitos é o tempo e o espaço. Então a gente vai estar sempre limitado ao tempo e espaço. A gente sempre vai existir naquele momento e naquele lugar.
Então a gente vai ter um corpo, a gente vai ter deslocamento, não vai ter cansaço, não vai ter limitações, mas a gente vai ter um corpo e vamos ter coisas para pegar, para ver e tudo. Não vai ser uma coisa assim, uma nuvem, uma realidade quadridimensional, intocável, né? Não, a gente vai existir numa realidade totalmente nova, feita para a gente viver. Novos céus e nova terra. Boa. Pastor, nós estamos chegando já para os finalmente, mas antes da gente terminar, acho que fazer mais uma pergunta, se o pastor Diogo também quiser fazer, pode fazer. Legal. Né? Voltando, né, um pouco de tudo aquilo que o senhor já falou, daquilo que nós já perguntamos também, o senhor comentou a respeito, né, do que em Israel está tendo essa... Eu vi também, né, como é o nome dela mesmo? A menina da internet lá. Aline. Tá. Falando sobre a construção... Muito legal. Sobre a construção do terceiro templo, né? Uhum. Do templo. É o terceiro templo, né? É o terceiro, né? Porque o primeiro é o de Salomão. Isso. O segundo é aquele que Jesus andou, reformado pelo Herodes e ampliado. Depois destruído. E isso foi destruído no ano 70 e agora é o terceiro. Esse terceiro, ele seria construído aonde, biblicamente falando, ali em Israel? Eu acho que o grande conflito é exatamente o Monte Moriá e a gente tem aquela mesquita. Eu acho que os preparativos é para construir ali naquela mesma região ali do lado. Aí que pode estar o problema. O projeto está pronto, você viu ela mostrando? Ela teve acesso até às plantas e é ali no Monte Moriá mesmo. Então, vai dar confusão, hein? Vai. Mas por direito é ali, né? Por direito. Né? Por direito é ali. Por direito é ali. Quer perguntar pra você? Beleza. Não, por mim aqui eu só quero agradecer esse privilégio de ter batido o papo aqui com o pastor Júnior, professor Júnior, nosso mestre. Obrigado por ter aceitado o convite e por vir. E espero que a gente tenha outras oportunidades aí juntos. Legal, eu que agradeço, foi muito legal vir aqui, conhecer o trabalho aqui, a bênção de Deus aqui na vida de vocês, tudo que Ele tem feito aqui nesse lugar. Deixar para as pessoas que escatologia, como eu disse lá no começo, é um assunto importantíssimo, a gente tem que estar debruçado. Talvez a gente devesse começar por ele e não terminar por ele, porque é um assunto muito importante. E a igreja é uma comunidade escatológica, né? É tarefa da igreja anunciar incessantemente a volta de Cristo e para fechar, lembrar que tudo isso tem um propósito, né? Que Deus tem preparado no futuro próximo aí, esperamos que seja bem próximo mesmo, um lugar excelente para viver com a gente em plena comunhão, em plena realização, em plena criatividade, em pleno trabalho, em plena operação, e é para isso que a gente está aqui, para convidar e trazer para dentro da igreja, para dentro da grande arca, né, o maior número possível de pessoas para fazer essa viagem com a gente. Amém. Maranata, vem Jesus. Amém. E só frisar aqui, né, que a escatologia desse programa aqui foi precedida pelo sinal do diretor ali, né? Ó, encerrou o tempo. Acabou, ali, mano, acabou aí. Ele deu o sinal ali, eu vi o sinal que ele fez. Muito bom. Quero agradecer, né? Obrigado, pastor. Obrigado. Pastor Júnior, obrigado, pastor Diogo. Obrigado, pastor. Foi um prazer nós estarmos juntos aqui. E eu vou falar mais uma vez aí para você, né, que assiste o nosso canal, aqueles que ainda estão assistindo pela primeira vez, deixa lá o seu gostei, o seu não gostei também faz parte. E se inscreva no canal. E outra coisa, eu tinha uma dúvida, queria perguntar e eles não perguntaram. Deixa lá na descrição, né? Fala na sua descrição aí, faz um comentário e depois a gente encaminha pro pastor e a gente entra em contato com você e te manda essa resposta. Vai ser um prazer. Não esquece dos livros, tá? Tem 2 livros que o pastor está fazendo a gente vai fazer um sorteio, né? Tá? E as 2 inscrições também dessa conferência que vai acontecer lá. Repete as datas, pastor? 27 de outubro, às 19h30 e dia 28 de outubro, às 9h30 da manhã. Aí segue até às 18h30. Tá bom. Então, um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado pela sua participação.